Olá, mais uma vez aqui estamos nós para um novo estudo, não é? Desta vez é sobre vida na igreja, como as pessoas vivem na igreja, liderança, apoio à liderança e união para formar uma aliança pela salvação de almas, pela nossa salvação e a dos outros. Vamos então fazer a oração inicial. Santíssimo Deus, esteja conosco nesse estudo, para que possamos crescer espiritualmente. E se formos líderes, que possamos aprender coisas importantes a respeito da liderança. E se formos liderados, como todos somos, que também saibamos como apoiar os nossos líderes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos aqui tratar a respeito, em primeiro lugar, da parte de domingo e de segunda-feira, sobre liderança numa igreja. Não é? Bom, os líderes. Como deve ser um líder na igreja? O líder, aqui vamos dar 3 conselhos. Né? Essa semana aqui fala de conselhos, e conselhos são dicas de orientações práticas para a vida superior, né? Para uma vida bem-sucedida. Então nós temos aqui 3 conselhos para os líderes, extraídas aqui da lição desta semana, aqui do dia de domingo. Em primeiro lugar, tem que ser exemplo, modelo, né? Modelo de vida. Nenhum líder será aceito se aquilo que ele diz não corresponde àquilo que ele faz. Então, isso é um mau líder. Né? Ele é daqueles assim, não faça aquilo, mas nem ele mesmo quer fazer assim. Não manda os outros fazer. E os outros geralmente têm que fazer porque precisam obedecer, senão perdem o emprego. Não é assim que funciona na igreja. Na igreja, se um membro não segue o líder, ele não vai perder nenhum emprego, nem vai ser excluído da igreja. O segundo conselho é admoestação, né? É ensinar por palavra e por exemplo, né? Ou seja, se alguém tem que mudar de vida, mudar o seu estilo de vida, então o próprio líder tem que ser exemplo desta mudança. Nós não temos líderes perfeitos, mas se o líder comete um determinado erro e o membro também comete aquele erro, o líder tem que mudar a sua vida e ajudar com a experiência que obteve a mudança daquele membro. Disse que certa vez um sábio oriental, veio ali uma mãe desesperada pedir para o sábio que ele desse um conselho para seu filho para parar de comer açúcar. Esse filho comia muito açúcar, gostava tudo com açúcar e ia lá comer o açúcar. Sabem que isso não é bom, né? O sábio disse assim, volte daqui uma semana. Então, uma semana depois, a mãe trouxe ali seu filho e o sábio olhou para o filho e disse assim, para de comer açúcar, viu? Senão tu vai ficar doente. Então, agora a senhora está dispensada. A mãe ficou sem entender muita coisa, mas isso o senhor podia ter dito uma semana atrás. E o sábio disse, eu podia sim, mas eu também tive que deixar de comer açúcar. Bom, líder é isso, também erra. Mas quando ele se flagra do seu erro, precisa tratar de se libertar deste erro. Bom, a terceira recomendação aqui, que o líder deve agir com ética e com caráter. Ética é aqueles bons costumes, as boas maneiras, os nossos bons atos, enfim, as coisas que nós fazemos devem ser de uma forma positiva e é aquilo que os outros veem. Ética é isso, é o que os outros veem de bom em nós, como nós somos bons, etc. Mas caráter vai além. Caráter é o modo correto como vivemos, estejam os outros vendo ou estejam não vendo, ou ninguém esteja vendo. Nós somos corretos sempre. Me flagrei esses tempos, quando faz uns anos, eu volto da universidade, então tenho que passar por 2 trevos, aí tem acesso à via principal, né? E nesses 2 trevos geralmente não tem movimento algum. Então eu pensava assim, mas hoje eu vou gastar um pouco menos de distância. Vou fazer o corte aqui, em vez de fazer a volta pelo trevo, vou fazer o corte direto para entrar na estrada. Não tem ninguém mesmo, não tem perigo nenhum. Não vai, realmente não acontece nada. Não é perigoso. Mas eu me dei conta. Pronto, ninguém está vendo, etc. Não tem perigo algum, nada. Mas é uma questão de princípio. Se eu sou ancião ordenado, se eu sou filho de Deus, se eu sou um líder, se eu sou alguém que ensina, ali ninguém vendo, eu preciso agir correto.
Sempre, sempre, sempre. Nunca mais fiz isso. Nunca mais. Está errado fazer isso. Esteja um outro automóvel andando ali, esteja alguém vendo, esteja a guarda ali, não sei, não interessa. E também não interessa se Deus está vendo ou não. O que interessa é que eu esteja agindo correto. E assim tem que agir os líderes. A gente vai se dando conta daqui e dali e vai corrigindo, né? Bom, os liderados, por sua vez, eles devem apoiar os líderes. Mas este apoio depende muito do caráter dos líderes. Porque um líder mau caráter, como é que vai reivindicar apoio? E com que motivação os liderados vão apoiá-lo? Essa é uma boa pergunta, né? Então, os liderados precisam ser fiéis, porém os líderes precisam também corresponder, também precisam dar um bom exemplo. Aqui na parte de terça-feira nós queremos examinar um ponto muito importante, bem prático dentro da igreja, né? Qual é a pessoa mais importante em toda a hierarquia da igreja, desde o membro lá embaixo até o presidente de toda a obra, né? Que hoje é o pastor Ted Wilson. Todos eles são importantes e necessários, mas tem um deles que é mais importante. Qual deles você acha? É o pastor distrital. O pastor distrital, inclusive, ele está numa situação tanto estranha, uma situação curiosa, pelo menos. Acima dele tem toda uma hierarquia de poder. E ele faz parte dessa hierarquia de poder, mas ele é o último. Então, por exemplo, um departamental pode ser transferido se não corresponder, pode ser demitido, sei lá, pode ser repreendido, coisas desse tipo. E todos eles podem, não é? E inclusive o presidente mundial pode ser repreendido, etc., porque, enfim, acima dele tem uma assembleia. E o pastor distrital também pode, mas o membro não pode. O membro não pode ser transferido, não pode ser demitido, não pode ser... Enfim, se o membro diz, olha, não vou fazer nada. O pastor não tem esse direito de dizer assim, não vou fazer nada, mas o membro pode. Pode não querer corresponder, não querer colaborar, não querer apoiar, etc. E não acontece nada com o membro, por não fazer nada. Então o pastor distrital precisa ter uma liderança, uma capacidade de liderança muito superior a todos os outros. Ele precisa muito apoio de cima para fazer o seu trabalho, porque este é o trabalho mais importante, ele está na linha de frente. Ele lidera pessoas voluntárias, tá certo? Isto não é fácil. Ele não pode pegar os membros, os anciões, os diáconos, enfim, os líderes, as outras pessoas da igreja, pelo cangote e levar lá fazer o trabalho. Ele não pode. Ele não pode transferir para um lugar ruim, não pode fazer nada disso. Ele tem que cativar os membros por meio do amor e ele precisa muito apoio de cima para saber como fazer isso. Então ele precisa, essa pessoa que mais precisa de apoio, porque esta é a pessoa que mais apoia os membros para fazer um bom trabalho. E tanto ele precisa do apoio de cima, principalmente para saber como agir para obter e cativar o apoio dos membros que são seus liderados. E este é um ponto muito importante que dentro da nossa igreja está bastante deixando a desejar. Os nossos distritais precisam muito mais de apoio. De cima, em primeiro lugar. Toda a hierarquia de uma empresa, que seja, de uma organização, seja lá qual for a organização, dos mais altos postos, precisam apoiar aquelas atividades que são as mais importantes. E a atividade mais importante dentro da igreja é no distrito. É a linha de frente, onde se faz o trabalho, onde se dá os estudos bíblicos, onde os membros se envolvem com o seu pastor, etc. Portanto, a pessoa chave para que as coisas funcionem na igreja é o chamado pastor distrital. Esse precisa de apoio. Esse precisa de apoio. Repito, porque é importante, de cima e dos seus membros, dos seus liderados. Porque dele depende todo o trabalho missionário. Ele é o grande líder dentro da igreja. Muito mais importante que o presidente mundial. Certo? Então nós temos milhares de pastores distritais que precisam realmente estar apoiados. Né? E estes são os mais importantes no sentido de ser exemplo de vida para o diante dos membros, porque eles estão próximos dos membros, eles convivem com os membros os conhecem, eles vão nas casas dos membros, os membros vão na casa dele, eles trabalham juntos, ele prega para os membros, ele ensina para os membros também pregam e também ensinam ele, se admoestam mutuamente. É ali que está a formação do poder do Espírito Santo. É ali que o Espírito Santo atua. Portanto, este é o ponto de liderança mais chave dentro da igreja. Ali está vamos dizer, o ponto delicado. Se essa relação entre pastor distrital com seus membros não funcionar direito, já era, não funciona mais. Então, ali que se resolve os problemas, ali que se faz os planos, os mais importantes planos. Pode-se fazer planos de cima,
ali na divisão, na união, na associação, etc. e tal, e é bom que se façam, mas se esses planos não forem concretizados e não forem elaborados e detalhados no distrito, tudo fica só na gaveta. Bom, então nós temos que ser irrepreensíveis, não é? Temos que ter atitudes irrepreensíveis. E neste sentido, agora sim, nós vamos nos dirigir ao verso áureo desta semana. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21. Diz assim: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Não é? Então vamos analisar esses pontos aqui. Vou ler aqui na minha Bíblia de novo, no versículo 20 e 21. Não desprezais as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Não é? Então o que quer dizer isso? As profecias existem para nos orientar. Não é? Deus nos deixou orientação para o futuro. Por exemplo, se você vai viajar para um certo lugar e alguém te dá um mapa, qualquer coisa assim, para você saber bem onde ir, isso corresponde às nossas profecias. Né? Nós sabemos como nós devemos nos comportar, para onde ir, o que vai acontecer no futuro, né? A respeito dos sinais da volta de Cristo, né? As orientações do nosso preparo, etc. Isso é profecia. Então não despreze aquilo que te ajuda. Aquilo que é bom para você, lógico, é uma questão lógica. Né? E depois, em segundo lugar, julgai todas as coisas. O que quer dizer julgar todas as coisas? Bom, tudo que se defronta conosco, as coisas aparecem aqui, etc. Então, por exemplo, estava hoje indo, por exemplo, para a universidade, etc. E deparei com uma propaganda aí de um jogo que vai ter aqui na cidade de Juiz. Bom, eu julgo, isso me interessa, isso é importante, isso contribui. Não, isso não contribui. Então, julgai todas as coisas. Né? Veja, tudo aquilo que pode afetar na tua vida, julgue. Vê se isso tem algum mérito. Né? Então, por exemplo, lá pelas tantas eu posso ter no meu computador 10 filmes bons, selecionados bons, ótimos filmes. Então, julgai todas as coisas. É bom para mim assistir todos esses filmes numa noite só? Já não é. Tá certo? Então eu tenho que ver qual deles é o mais importante, que mais contribui agora para o meu preparo profissional, principalmente o espiritual, para o meu relacionamento com a família, etc., para a minha cultura, o que me prepara para ser uma pessoa mais correta, etc. Qual é o mais importante? Então esse eu vou assistir no momento em que for importante, que tiver tempo, etc. Né? Então tudo tem que ter equilíbrio, mesmo o que é bom precisa ter equilíbrio. Né? Não está certo? Por exemplo, sei lá, pelas tantas, geleia real de abelha é bom para a saúde? Tá bom, então eu vou comer 1 quilo hoje. Experimenta para ver. Você vai se arrepender, aliás, não sei se vai dar para se arrepender. Né? Bom, então, julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Talvez pudesse escrever assim, retende só o que é bom. Bom, mas é o significado desse verso. Cuide com as profecias, que elas sejam importantes para você, que te orientem bem. Julga todas as outras coisas, porque as profecias não precisam julgar, elas já são boas. Né? Julgue todas as outras coisas e examine-as e veja o que é bom. E dê prioridade, escolha aquilo que é bom para você. Aí você terá uma boa orientação e nisto Deus estará contigo, obviamente. Não é? Bom, então nós seremos pessoas irrepreensíveis. Isso quer dizer assim, pessoas que só Deus ainda encontra alguma coisa para mudar. Sabe qual é o conceito de irrepreensível? Sabe? Irrepreensível é aquela pessoa que ninguém mais acha nada de errado nela. Tá certo? Só Deus consegue achar. Ou seja, essa pessoa já foi tão transformada que para continuar encontrando coisas que ela deve reformar em sua vida, já não outras pessoas conseguem. Só Deus consegue. São coisas assim, então, por exemplo, Daniel. Daniel, ao longo de sua vida, alguém na Bíblia encontra alguma coisa para repreendê-lo? Não, ninguém conseguiu. Os companheiros de Daniel, e assim por diante, não encontraram. Mas eles eram pecadores. Deus ainda conseguia achar algumas coisinhas pequenininhas ali que levava Daniel a ir se transformando, etc. Ele era perante os homens irrepreensível, e perante Deus ele estava disposto a ser transformado. Portanto, também irrepreensível. Né? Ainda pecador, nós, ainda pecadores, mas irrepreensíveis por quê? Porque os seres humanos já não veem mais nada que possa ser modificado nessa pessoa. E Deus vê e está conduzindo essa pessoa com a sua paciência, dia a dia, à transformação e à perfeição.
Vamos fazer então nossa oração final com esses pensamentos tão profundos e importantes. Santíssimo Deus, fica conosco para que nos tornemos irrepreensíveis, portanto sendo bons exemplos na liderança e boas pessoas para apoiar os nossos líderes. E que a igreja possa se unir em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.